Os advogados da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, participaram do Encontro pela Liberdade realizado na Crossbridge Church, nos Estados Unidos, e transmitido pelo Coronel Gerson Gomes, onde descreveram as ilegalidades cometidas contra os cidadãos que foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O grupo foi aos Estados Unidos para levar mais de 100 denúncias de violações de direitos humanos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essas denúncias se somam a outras dezenas que já foram apresentadas àquela corte e relatam os abusos cometidos pelo ministro ao longo de anos. A doutora Gabriela Ritter, filha e advogada de presos políticos e presidente da ASFAV, relatou as violações às prerrogativas dos advogados, que não têm acesso aos processos e veem suas petições serem ignoradas. Ela lembrou que são cidadãos comuns que estão sendo julgados pelo STF, sem direito ao duplo grau de jurisdição, e que todas as tentativas de denunciar as violações de direitos humanos no Brasil vêm sendo ignoradas. Ela disse: dentro do país, nós percorremos praticamente todas as instituições que vocês possam imaginar. Nós protocolamos vários ofícios na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal desde fevereiro, ouvidoria da OAB do Distrito Federal, ouvidoria do Conselho Federal, Ministério dos Direitos Humanos, Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e começamos a peticionar no processo. A advogada explicou os diferentes grupos de pessoas que foram presas, iniciando pelas pessoas que foram presas no próprio dia 8 de janeiro. Ritter explicou que muitas dessas pessoas entraram nos prédios para fugir das bombas de efeito moral que estavam sendo jogadas de helicópteros. Ela disse: as pessoas não tinham para onde ir. O ambiente ali fora ficou inóspito e acabaram adentrando aos prédios. Tinha pessoas que estavam evitando também os atos de vandalismo e, na hora da prisão, foi dada voz de prisão para todos, sem distinção de quem cometeu algum crime. E é assim até hoje. Não se tem a mínima individualização das condutas de nenhuma dessas pessoas que são consideradas como o núcleo dos executores. Pelo fato de estarem dentro dos prédios, elas são consideradas como as executoras dos crimes mais graves. Gabriela Ritter explicou que as prisões do dia 9 de janeiro são as que mais claramente demonstram se tratar de prisões em massa. Ela relatou que as pessoas foram enganadas para entrar em ônibus, nos quais ficaram circulando pela cidade sem saber para onde iriam, sem sequer saber que estavam sendo presas, sem voz de prisão, sem alimentação, sem água e sem banheiro. Em seguida, permaneceram presas por meses a fio e agora começam a ser julgadas por um tribunal incompetente, sem individualização das condutas, nem acesso ao devido processo legal. A presidente da ASFAV mostrou ainda a superlotação criada nos presídios e as violações de direitos ali ocorridas. Os advogados Ezequiel Silveira e Carolina Siebra relataram então as violações de direitos que se iniciaram durante o inquérito e o processo, em que as pessoas foram e permaneceram presas sem qualquer individualização de condutas, sem direito à defesa e utilizando alegações que não fazem parte do direito, como a acusação coletiva e baseada na localização geográfica da pessoa. Os advogados relataram ainda as violações de direitos nas medidas cautelares impostas aos investigados, que impedem seu sustento e geram humilhações imotivadas e desnecessárias. As violações de direitos já ocorrem há anos e atingem cidadãos sem foro privilegiado que ficam privados de qualquer possibilidade de defesa ou de acesso ao devido processo legal. Nas prisões em massa relacionadas ao dia 8 de janeiro, ficou patente a violação de direitos de idosos e crianças e ficou ainda mais exposta a violação de direitos de famílias inteiras. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema
acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família, em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente, enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio poder estar aqui. Nós queremos agradecer o pastor Amaro, em nome dele os demais pastores que estão aqui, o professor Carlos Barros, que foi quem nos auxiliou, nos orientou para que nós pudéssemos peticionar as mais de 100 denúncias de violações de direitos humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a IES Brasil, o Mário e a Larissa, o Coronel Gerson e a sua esposa Daia, os jornalistas aqui presentes, que são tão importantes também, que estão sofrendo as mesmas violações vindas da Suprema Corte do nosso país, o Constantino e o Paulo Figueiredo,
os advogados que confiaram, que estão aqui junto conosco. Eu me recordo que um pastor, ele fez um padre, né? Ele fez uma oração antes da nossa viagem, e quando nós falamos que seriam 12 advogados que estariam vindo, ele disse que eram os 12 apóstolos. E aquilo tocou muito o nosso coração, porque nós sentimos essa missão, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos dos riscos que nós corremos, mas não nos resta outra alternativa. Agradeço também o Marcos, nosso amigo, que também está nos abrigando aqui, o Otávio, da TV Flórida, e a todos os familiares que confiam, que depositam esperança no nosso trabalho. E eu também, como filha de um preso político do país, do Brasil, um cidadão comum brasileiro, assim como eu, como todos vocês que estão aqui, e que está sendo julgado pela última instância, sem direito ao duplo grau de jurisdição, sem direito a princípios básicos que são garantidos pela nossa Constituição. Então eu peço que, se possível, pode passar, a gente vai trazer para vocês um pouco das violações, né, do que nós viemos denunciar aqui. E antes disso, nós queremos dizer o porquê que nós estamos aqui. Dentro do país, nós percorremos praticamente todas as instituições que vocês possam imaginar. Nós protocolamos vários ofícios na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, lá desde fevereiro, ouvidoria da OAB do Distrito Federal, ouvidoria do Conselho Federal, Ministério dos Direitos Humanos, Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e começamos a peticionar no processo os advogados, né, diante das particularidades de cada pessoa, muitas pessoas com comorbidades, muitos idosos que foram presos, e nós não tínhamos resposta nos processos. Então nós, no desespero, enquanto familiares, nos reunimos, e no dia 11 de abril nós lemos uma carta aberta em frente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, para que eles, como em nosso pensamento uma instituição moderadora, pudesse de alguma maneira intervir, até porque os advogados estavam sendo silenciados no processo, as famílias com muito medo, nós não sabíamos, nós fomos calados no dia 8 e 9 de janeiro, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, pacificamente, nós fomos até a frente do Conselho Federal e lemos uma carta aberta, que não foi recebida naquele momento por ninguém do Conselho Federal, mas nós protocolamos essa carta e demorou mais ou menos uns 3 meses, nós tivemos uma resposta padrão, como eles responderam os demais ofícios, né? Que os advogados, que o doutor Ezequiel, incansavelmente, sempre estava peticionando. Cada violação, nós sempre temos esse compromisso de documentar, né? Diante disso, nós temos um relatório também com mais de 98 páginas, em que constam todas as violações. Pode passar, por favor. Também nós tivemos reunião com o doutor Ezequiel, com alguns advogados, tiveram uma reunião com os presidentes da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia, o doutor Ricardo Breyer, Cristina Lourenço, a doutora Priscila Lisboa. Daí foi feito um protocolo, então, na Comissão Nacional de Prerrogativas, foi entregue o relatório das violações na Frente Parlamentar da Advocacia, em mãos do Dr. Beto Simonetti, Alex Sarkis. Entregamos relatórios no EBAC, que é um evento da Abracrim. Entregamos em mão um relatório para a ministra Rosa Weber. Nós começamos a procurar onde eles estavam, porque os advogados que têm o direito de ser recebido nos gabinetes dos ministros, nós não tivemos esse direito de prerrogativas dos advogados garantidos. Então nós começamos a procurá-los nos eventos em que eles participavam. E num desses eventos que nós participamos, eu tive a oportunidade de entregar em mãos o relatório das violações para a ministra Rosa Weber. Pode passar.
Também outros órgãos acionados, que foi o Governo do Distrito Federal, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que é a ABRACRIM, Ministério Público, Poder Legislativo Federal, Poder Executivo Federal e Poder Judiciário. Eu estive lá na PGR também, logo em fevereiro, conversando com o procurador Carlos Frederico. Naquele momento, meu pai, fui naquele momento para falar do meu pai. Nós não tínhamos ainda uma organização de famílias e meu pai estava para vocês na prática, relatando aqui para vocês que a tortura realmente aconteceu e vem acontecendo no Brasil há muito tempo, com esses inquéritos ultra sigilosos que ninguém tem acesso e que todo mundo está dentro, inclusive os jornalistas que estão aqui. As pessoas que foram presas no dia 8 e 9, o pedido de prisão delas deriva do inquérito 4879, que é um inquérito sigiloso que nenhum advogado teve acesso até hoje. Dos nossos advogados, nenhum teve acesso. Dos nossos advogados. Se teve, nós não sabemos. Se teve algum colega advogado que teve acesso, nós não sabemos. Mas o relato de todos os colegas que nós conversamos, nós temos vários grupos de advogados que atuam nos casos de 8 de janeiro, que não têm acesso a esse inquérito. Pode passar. Então, as prisões do dia 8 e 9 de janeiro, elas foram prisões em massa. As testemunhas da acusação dizem que aproximadamente 1.500 pessoas adentraram o Palácio do Planalto e 2.000 pessoas no Senado, no Congresso Nacional. E dessas 3.500 pessoas, 232 foram presas no dia 8 de janeiro. As testemunhas dizem da acusação que a maioria que existiam grupos distintos. Algumas pessoas estavam orando nos prédios, outras pessoas entraram para se abrigar, porque o método de dispersão que foi usado foi através de helicópteros que jogavam bombas. As pessoas não tinham para onde sair, o ambiente ali fora ficou inóspito e acabaram adentrando aos prédios. Tinham pessoas que estavam evitando também os atos de vandalismo, e na hora da prisão foi dada a voz de prisão para todos, sem distinção de quem cometeu algum crime. E é assim até hoje. Não se tem a mínima individualização das condutas de nenhuma dessas pessoas que estão sendo julgadas no inquérito 4922, que é o inquérito das pessoas que são consideradas como o núcleo dos executores. Pelo fato de estarem dentro dos prédios, elas são consideradas como as executoras dos crimes mais graves. As prisões, então, do dia 9, nós consideramos mais graves ainda, porque as pessoas elas foram enganadas. O QG do Exército, que pertence ao inquérito 4921, são as mais de 1.500 pessoas que foram presas no dia 9, elas foram enganadas para adentrar em ônibus. Das 7 horas da manhã até a 1h30 da tarde, elas ficaram sem comida, sem água, sem banheiro. E ali existiam idosos, crianças, todas as pessoas que estavam ali foram colocadas nos ônibus. Nós temos depois uma imagem, foram quantos ônibus? 50. 50 ônibus foram colocadas essas pessoas, sem saberem para onde iriam. Nós temos vídeos de algumas pessoas que estavam desesperadas, porque elas não faziam ideia do que estava acontecendo. No primeiro momento, elas foram enganadas, dizendo que elas seriam levadas para um local seguro. Mas o tempo foi passando, elas foram desfilando pela cidade como se fossem um prêmio e foram levadas para a sede da Academia da Polícia Federal. Sem qualquer estrutura, as pessoas foram levadas em um ginásio, receberam a primeira refeição às quase 5 horas da tarde, e ficaram ali praticamente 3 dias, passavam por uma triagem, onde elas eram revistadas, os nomes era feita a ficha da pessoa, né, com a sua documentação, e depois elas chegavam no final de um corredor, em que tinham alguns delegados que diziam assim: você vai para a direita. E se você ia para a direita, você adentrava em uma sala com diversos delegados sentados em classes escolares, e esse delegado ele tinha uma nota de culpa pronta com crimes gravíssimos, como terrorismo,
abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e algumas das pessoas assinaram essa nota de culpa e foram encaminhadas após para os presídios da Papuda e da Colmeia. Se a pessoa chegava lá no final do corredor e era encaminhada para a esquerda, ela entrava dentro de um ônibus e ela era deixada na rodoviária em Brasília e ela dava um jeito de ir embora. Essas pessoas que foram para a direita e que foram para a esquerda e que foram liberadas, hoje elas estão sendo chamadas para prestar esclarecimento, elas estão sendo investigadas, todas elas. Então, as pessoas na prisão ali, os do dia 8, desculpa, eu vou voltar um pouquinho, elas ficaram aproximadamente 24 horas sem se alimentar, né? Muitos idosos foram levados do Palácio do Planalto e do Senado Federal dentro de ônibus, mais ou menos umas 50 pessoas dentro dos ônibus com 2 ou 3 policiais, né? Os terroristas tão perigosos que a mídia noticiava foram levados com pouco policiamento, né? Eles foram louvando, orando e perguntando para os policiais o que aconteceria com eles. E os policiais diziam: não, calma, você vai prestar um depoimento na delegacia e você vai ser liberado, assim como aconteceram em tantas outras manifestações em que prédios já foram incendiados, manifestações em que pessoas foram feridas, policiais foram mortos, né? Então, depois que todo mundo foi chegando aos presídios, não tinha capacidade de atender a demanda. 1.500 pessoas, sem qualquer estrutura, sem materiais de higiene, as mulheres sem absorvente. 1.600, né? Quase 1.600 pessoas. E aí eu me recordo, assim, que eu cheguei por mais ou menos 7 dias. O meu pai e as demais pessoas estavam com a mesma roupa, porque não tinha toalha de banho, não tinha praticamente nada. Eles chegaram, passaram pela triagem, tiraram toda a roupa, passaram por toda aquela humilhação. Réus primários, 98% eram pessoas de outros estados, pessoas que sequer tiveram uma multa de trânsito. Eu falo isso pelo meu pai também, que nunca cometeu nenhum crime, e assim como estendo a ele um perfil de mais ou menos quase todas as pessoas. Então, elas passaram por vacinações, elas eram como se fosse um lote, um rebanho, as pessoas foram passando, foram vacinadas, sem saber que vacina que era. Foi coletado, eu lembro assim, logo ali no início de janeiro, foi coletado o material genético dessas. Bem-vinda é a deputada Priscila Costa, desculpa. Bem-vindos, obrigada. Pode passar, por favor. Então aqui tem a imagem dos ônibus, né? Os mais de 50 ônibus que desfilaram pela cidade. Pode passar, por favor. Aqui numa das paradas, né? Porque eles não sabiam aonde levar essas pessoas, nós ficamos sabendo que talvez seriam levadas ao estádio Mané Garrincha, mas eles não aceitaram que levassem para lá. E aí na primeira parada ali as pessoas improvisaram o banheiro com cobertores. Muitos fizeram suas necessidades dentro dos ônibus, em sacos plásticos, até mesmo na roupa. Pode passar. E aqui é um videozinho de como foi dentro da academia da polícia, do ginásio, do saguão em que as pessoas estavam, sem estrutura qualquer. Pode dar um play no vídeo? Pode passar então. Não? Tá. Mas eram inúmeras pessoas que dormiram no chão, sem banheiro, as pessoas saíam no relento, aquele desespero. Eu também estava lá, eu cheguei no dia 9 pela manhã e era uma sensação assim de que a gente não podia deixar aquelas pessoas lá, né? Tínhamos que fazer alguma coisa.
acho que uma das piores coisas, né, o doutor Ezequiel, que já falou isso em outros momentos, que é policial, que trabalha com crime há mais de 10 anos, ele nunca viu uma coisa tão triste quanto o que aconteceu na academia da polícia. Pode passar, por favor. A alimentação, então, foi fornecida no final da tarde. E assim era a imagem, tá pequena, né? Mas pode passar, por favor. Muitas pessoas passaram mal. Um dos clientes do Dr. Ezequiel tentou. E mesmo assim, como eram cristãos, o que eles tinham naquele momento era Deus. E eles oravam e louvavam aqui é a imagem de um rapaz dormindo no chão, porque não tinha onde ele dormir, assim como muitas pessoas. Essa é só uma foto, né? Por favor. Esse é o rapaz que tentou. Foi encaminhado até o hospital de Sobradinho e depois ele foi liberado. Pode passar. É um vídeo, mas não vamos conseguir. Crianças estavam juntas também. Crianças, um cachorro que foi adotado pela doutora Bruna, animais, crianças, idosos. O senhor de 74 anos, um senhor de 74 anos também foi preso, que era o idoso com mais idade. A história lá do meu cliente foi buscar o carro da mãe. Eu tenho um filho de uma cliente minha que foi buscar o carro da mãe lá no QG. Ele e a esposa foram procurar, que ela havia sido presa no dia 8. E chegou lá, a polícia deixou ele entrar. Ele procurou o carro dela, não estava lá, porque ela não estacionou lá no distrito do QG. E ele foi preso dessa forma. Quando ele foi sair, a polícia disse que ele não podia sair, nem a esposa, que eles só poderiam sair dentro dos ônibus. E assim ele foi preso e agora foram intimados para poder depor sobre o episódio. Os vendedores ambulantes, Uber, os vendedores ambulantes a gente viu nas imagens, o vendedor de algodão doce, que foi muito amplamente divulgado. Esse vendedor de algodão doce foi preso e está de tornozeleira. Um vendedor de bandeiras ambulante que foi para vender bandeiras também foi preso. E um Uber que foi deixar um passageiro lá também foi preso. E hoje todos estão de tornozeleira. Autistas, pessoas, ônibus que chegaram depois dos atos, às 19h30 em Brasília. Algumas dessas pessoas ficaram presas por 4 meses. Eu tenho um cliente que ele foi preso no estado de Mané Garrincha, para quem conhece Brasília, o estado de Mané Garrincha fica a 5 quilômetros da praça dos Três Poderes. As depredações começaram ali por volta das 2 horas, 2h30 da tarde. Ele foi preso nesse horário a 5 quilômetros de distância, pouco antes das depredações iniciarem. E ele está preso até hoje. Até hoje. Pessoas que a Procuradoria-Geral da União, que é quem é o dono da ação penal, pediu liberdade para várias pessoas, e essas pessoas, e o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão delas, mesmo com o dono da ação penal dizendo que essas pessoas têm o direito à liberdade provisória. Tem muitas pessoas que permanecem presas. Antes da gente entrar na parte dos presídios, a gente vai falar um pouquinho agora do que essas pessoas passaram, estão passando nas causas penais. Eu acho que a gente precisa fazer só uma observação a respeito da conduta dessas pessoas. Por quê? Vocês já viram que algumas dessas pessoas estão sendo condenadas através de um instituto que não existe, não é compatível com o direito brasileiro, que é o Instituto do Crime Multitudinário, que é quando uma pessoa paga por um crime que outra cometeu, pelo simples fato de ela estar ali geograficamente no mesmo espaço de alguém que cometeu um crime. Ou seja, se algum dia a gente estiver num banco e começar um assalto, a gente tem que correr não dos bandidos, mas da polícia, porque a gente pode ser preso junto com os ladrões, porque estávamos ali no ambiente participando geograficamente da prática do crime. E aí o que acontece? Essas pessoas, havia ali diversas condutas. Como eu disse no início, houve gente que entrou e depredou, mas houve gente que entrou para orar, tinha muita gente lá orando, teve gente que entrou para se manifestar, teve gente que entrou, a grande maioria, para se proteger das bombas que a polícia estava lançando dos helicópteros. E a Gabriela falou, eu já fui policial militar e eu nunca vi isso. São duas coisas que eu nunca vi nesse processo,
que falam que existe, que eu nunca vi em toda a minha carreira policial. A primeira é você dispersar a multidão jogando bomba de cima de helicóptero na cabeça de pessoas idosas. Isso aí eu nunca vi. E a outra coisa é CAC sniper, né? Que o ministro disse que tinha um grupo de CACs que estava se organizando para acertar os ministros de longa distância. Agora, eu não sei onde é esse curso que que a Polícia Federal autorizou que existisse, né? Mas, então, houve essa diversidade de condutas de pessoas que entraram por diversas razões, certo? Os curiosos, gente que entrou mesmo... Pô, e de 1.500 pessoas, 11 CAC só. Isso. Nenhuma arma. Zero arma apreendida. Zero arma de fogo apreendida. Nenhum tiro foi disparado. Então, assim, não faz sentido. E o que nós queremos é que a conduta dessas pessoas seja individualizada. Diga quem foi que de fato depredou e que essa pessoa responda pelos seus atos, não por golpe de Estado, porque é um crime impossível de ter sido cometido. Diga quem entrou para se proteger, diga quem entrou. Mas isso não é trabalho da defesa, isso é trabalho da acusação. Mas o ministro já disse em entrevista, né, que cabe à pessoa provar a sua inocência, provar que não praticou nenhum crime e não o contrário, né? Então é complicado. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu nos presídios. Tem algumas pessoas que estão aqui no nosso grupo de advogados hoje, nós somos 12, e há 10 meses atrás nós nos encontramos lá na Papuda, pela primeira vez. Eu recordo bem da doutora Gislaine, da doutora Fabiola e da doutora Juliana, que eu lembro que uma dessas pessoas, uma delas foi lá porque foi visitar o pai, estava na condição de advogada, mas de filha também, e foi lá, assim como a doutora Gabriela, procurar o pai, e a gente foi o primeiro grupo de 10 advogados que entramos lá, e assim, o presídio estava sendo inaugurado, aquele bloco foi inaugurado naquele momento para receber aquelas pessoas, os palatórios não tinha sequer o furinho, nem microfone, nem nada, a gente tinha que gritar para falar com as pessoas lá, e aquela loucura muito nos ajudou a Comissão de Prerrogativas da OAB do DF. Eles sempre procuraram conversar com o sistema penitenciário para proporcionar que a gente pudesse falar com os nossos clientes, mas assim, impossível, não tinha possibilidade logística de atender aquela quantidade de pessoas. Então, foi cogitado colocar mulheres no presídio masculino, né? Isso foi realizado. Foram liberadas mulheres condenadas para irem para suas casas, para abrir vaga no presídio feminino para as manifestantes do 8 de janeiro, né? E aí, o que aconteceu? Prisão de pessoas, a superlotação das casas penais, né? Então houve celas que foram feitas para comportar 8 pessoas e estavam com até 22 pessoas dormindo no chão. Então, por conta disso, os advogados, nós mesmos fizemos ali uma arrecadação e compramos alguns estrados de madeira, tem alguns aí que nós entregamos lá na Colmeia, para levar para as pessoas dormirem pelo menos em cima de um madeirite desse, para não dormir no chão. Fizemos mutirões de arrecadação, de alimentação, de itens de higiene pessoal, mas aí o que acontece? Nós levamos toneladas de alimentação para lá, mas tinha uma normativa da SEAP que dizia que a pessoa só podia receber 4 rolos de papel higiênico e 500 gramas de biscoito a cada 28 dias. Então a gente encheu o sistema penitenciário de coisas, mas as pessoas não recebiam, porque tinha uma normativa da SEAP que dizia que a pessoa só podia receber essa mesma quantidade. Depois de muitas reuniões, a coisa foi melhorando, foram e tal, mas assim, naquele primeiro momento foi simplesmente um caos para as pessoas que lá estavam. Pode passar, por gentileza. Carência de itens de higiene pessoal, alimentação das casas penais. Esse é um tema muito sério, porque a denúncia da má alimentação lá não é algo recente, né? Mas se tornou pública por conta dessas pessoas que foram presas nessa época, nesse momento, no 8 de janeiro. Mas são diversos casos em que as pessoas dizem que receberam comida azeda, comida com larva, comida com objetos, e há um mês atrás um dos internos fez uma denúncia de que recebeu uma marmita com uma parte de um rato. Então, as pessoas ficaram doentes, muitos saíram. O pai de uma das doutoras aqui saiu com uma infecção no estômago, está sendo tratado até hoje. Pessoas que emagreceram até 30 quilos.
Então, essa questão da alimentação, e aí a Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação recentemente e fechou alguns açougues lá na Ceilândia que forneciam carne para o sistema penitenciário, porque essa carne estava sendo adulterada e sendo vendida para o sistema penitenciário, alimentação de péssima qualidade. E aí eu volto a dizer, não se trata mais de questão política, não importa se a pessoa estava manifestando, se quebrou, se depredou, não interessa. E não são só eles, toda a população carcerária do Distrito Federal está passando por essa dificuldade. E nós precisamos denunciar isso porque, apesar de tudo, independente de qualquer coisa que a pessoa tenha cometido, são seres humanos. Sim, comida estragada. A dificuldade de visita, né? Tem familiares que passaram meses para ver os seus familiares porque não tinham os comprovantes da vacina e era exigido o comprovante vacinal da Covid para visitar o seu familiar, ainda que essa visita fosse virtual. Então, e essa normativa não era da SEAP, era da Vara de Execuções Penais, a doutora Leila Cury, que determinou que as pessoas só poderiam visitar os seus parentes, ainda que virtualmente, desde que tivessem a vacinação. Depois que muitas dessas pessoas foram liberadas, hoje a gente tem cerca de 50 pessoas presas no Distrito Federal ainda, tá? E algumas dezenas de pessoas presas nos estados. Nós não temos esse número preciso porque eles estão pulverizados, mas depois que houve as primeiras prisões, criou-se ali a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que já está aí na sua 20ª fase, e eles foram prendendo pessoas que foram sendo identificadas a posteriori. E ali a gente tem no processo, a gente tem acesso lá a mais de 250 gigas de denúncias que o Ministério da Justiça recebeu, a Polícia Federal recebeu, de pessoas delatando as outras de que haviam participado no 8 de janeiro. E a doutora Carolina viu até um episódio lá de uma irmã que delatou a irmã por estar lá manifestando. Então, essas pessoas que foram delatadas posteriormente foram identificadas e através da Operação Lesa Pátria, elas foram presas nos estados. Então, nós temos aí cerca de uma centena de pessoas ainda presas, fruto dessas manifestações do dia 8 de janeiro. E todas as denúncias, elas foram jogadas no processo, então a denúncia ela era sigilosa, né? Mas todo mundo teve acesso. É bom que ficou registrado para a história quem são os delatores do Brasil. Inclusive, recebi uma mensagem há poucos dias antes de vir para cá, de um policial militar da Bahia, que foi preso por uma denúncia dessa, quando ele nunca esteve no dia 8 de janeiro em Brasília. Ele estava na cidade dele, Feira de Santana, participou até de eventos de igreja, que acredito que isso seja benéfico para ele, porque tem fotos, mas pegaram fotos deles de outros dias que ele esteve em Brasília e usaram uma denúncia anônima e ele ficou vários dias, vários meses preso e hoje está de tornozeleira eletrônica. Então, essas pessoas começaram a ser liberadas por lote. O primeiro lote foi liberado lá na academia da Polícia Federal, as pessoas mais idosas, com comorbidades mais graves, mas muitas pessoas ainda ficaram presas, ainda que em situações precárias. Pessoas com filhos pequenos, pessoas fazendo tratamento de câncer, pessoas com diversos idosos ficaram presos e até hoje ainda há idosos presos e pessoas nessa situação. E aí eles foram liberados lá na academia da Polícia Federal, outros foram liberados após as audiências de custódia e em alguns momentos foram sendo liberadas algumas pessoas. Entretanto, essas pessoas que foram liberadas, elas estão respondendo aos processos com medidas cautelares extremamente graves e que não são aplicadas nem a criminosos contumazes. Então, por exemplo, a apresentação em juízo, que via de regra é mensal, para eles está sendo semanal. Toda segunda-feira eles têm que comparecer lá para se apresentar na justiça. Em algumas comarcas, em algumas regiões, nem tem no sistema de execução essa possibilidade de apresentação semanal, porque não é algo corriqueiro. A regra é a apresentação mensal, mas para eles foi aplicada a apresentação semanal. Aonde está escrito isso na lei? Não existe. O tempo. Tá. Então, estão com monitoramento eletrônico. Por conta desse monitoramento eletrônico, as pessoas não estão conseguindo trabalhar. Pais perderam o casamento dos filhos, os pais que deixaram de conhecer os seus filhos. Nós temos o caso de pessoas que não puderam sepultar os seus pais
É uma senhora que a mãe faleceu e ela não pôde comparecer ao sepultamento da própria mãe, porque estava em tornozeleira eletrônica, pediu autorização para se deslocar e não foi autorizada a tempo. Gente que precisa fazer cirurgia e precisa pedir autorização do ministro. Então, recolhimento domiciliar noturno, proibição de utilização de redes sociais, dentre outros. Vai, Carol. Pode passar. Eu estou com isso aqui. Então, a questão das pode passar esse daí também? Das excessivas gravidades das medidas cautelares causam um impacto na vida das pessoas por conta de trabalho. Elas também não podem arrumar emprego dependendo do horário. Olha o que a gente recebeu hoje, o absurdo. Temos um monitorado, Michel, que foi hoje trocar a tornozeleira eletrônica e ao invés de trocar, colocaram uma no outro pé dele e disseram que não ia ter como tirar a de Brasília porque não tinham um mandado que mandasse tirar a tornozeleira. E aí ele, ao invés de ser monitorado uma vez, ele está sendo monitorado 2 vezes e ele precisa carregar as 2 tornozeleiras, porque caso uma descarregue, dá descumprimento de medida cautelar e ele pode ser preso novamente. Olha o absurdo, né? E aí a vara de execuções não aceitou que ele tirasse. Essa foto é de hoje, a gente conversou com ele hoje, estamos vendo quais são as medidas que podem ser tomadas. Uma das medidas é pedir para o ministro Alexandre de Moraes, mas... Detalhe, ele passou esse rapaz. Eu tenho uma cliente que ela ficou mais de 20 dias sem poder ir ao trabalho porque a tornozeleira dela apitava quando ela chegava no trabalho, porque dizia que ela estava fora do circuito dela. E eu pedi para o ministro para poder ela ir trabalhar, porque ela já tinha perdido um dos empregos e estava prestes a pedir outro, que a vara de execuções de São Paulo não aceitou que ela fosse trabalhar. E o ministro demorou em torno de 20 dias, mesmo sob pressão, foi quando ele decidiu que ela podia trabalhar, que isso também fere um direito, que é o direito da dignidade da pessoa humana, que é um direito muito visto quando é em processos para outras pessoas que não são manifestantes do dia 8 de janeiro. Passa para mim, por favor. Isso daí é uma comparação, essa questão da não individualização da conduta, o doutor Ezequiel falou muito bem sobre o banco, né? Você estar num banco quando sofre um assalto e etc. E aí a gente pode ver que a gente pegou a denúncia, para quem não entende, é uma peça onde a Procuradoria-Geral da República vai dizer quais são os crimes que as pessoas cometeram. Entende-se dentro da justiça que quando você prende as pessoas num crime de multidão, digamos assim, que aqueles crimes que acontecem parecidos com crime de rixa, né, em estádio, naquele momento que você prende, não necessariamente você precisa individualizar, mas nesse momento aí tem que ser individualizada. E quando a gente passou no antiplágio, dá ali, similaridade, 99%. Isso significa que eles mudaram apenas os nomes das pessoas. A semelhança tal qual que as palavras são iguais, as ordens das palavras são iguais, e aí sobe. Com o tempo, depois que a gente começou a denunciar isso daqui, eles começaram a colocar a palavra similar. Eu acho que eles iam lá no Word, clicavam lá naquele botão e botavam a palavra similar, aí esse número baixou para 89%, mas continuou muito grande. Pode passar para mim. Esse é outro também do inquérito 4922, que aquele era do 4921. E outra coisa que também nos chocou bastante foi no depoimento dos policiais. A polícia, quando ela prende, ela tem que depor para o delegado como foi que aconteceu aquele crime e quais circunstâncias e etc. E no Congresso Nacional tinham 3 policiais que foram escolhidos, né, a dedo para poder serem as testemunhas de acusação dessas pessoas, e eu digo escolhidos a dedo porque 2 deles exercem cargo de confiança dentro do Senado.
e ao longo dos dias das audiências a gente foi encontrando divergência dentre eles mesmos entregavam. A verdade é uma só, mas a mentira tem várias versões. Então eles não conseguiam sustentar essa mentira e entraram em contradição. E uma das contradições deles foi exatamente no depoimento. Eu questionei para um deles, que foi o que escreveu os depoimentos, se ele tinha colhido aquele depoimento ele sozinho com a pessoa e escrito, ou se a pessoa enviou por escrito para ele. Ele disse, não, sozinho, eu e ele numa sala fechada e reservada. Mas os depoimentos davam 98% de similaridade. E eu questionei a ele como é que pode um policial, em um momento de estresse, né, que é um momento com várias pessoas super violentas, ele consegue sair daquele ambiente e falar com precisão 98% igual o colega dele, inclusive usando as mesmas ordens de palavra. Para mim, impossível, mas para ele, super possível. E essas pessoas depois... Porque eles falavam com muita confiança, porque a gente não tinha acesso às imagens, que o governo, assim que entrou, a primeira coisa... Assim que entrou, não. Assim que aconteceu tudo, a primeira coisa que fez, bloqueou as imagens. Tudo sob sigilo. O mesmo sigilo que reclamavam do governo anterior, começaram a praticar e está tudo certo, né? E aí eles bloquearam, então esses policiais, eles tinham a confiança de que a gente não ia ter acesso às imagens. Mas logo depois, com o vazamento das imagens do G Dias, a gente teve acesso a essas imagens e vimos eles assim, ó, como vocês estão aqui, sentados confortavelmente dentro do plenário do Congresso, do Senado Federal, com vários lá dentro do plenário. Diga-se de passagem, o plenário foi o lugar que menos teve danos, porque esses que lá estavam impediram que as pessoas quebrassem alguma coisa lá dentro. Inclusive, tem um vídeo do Aécio, que foi o que foi condenado a 17 anos, dizendo, gente, vamos embora que aquele rapaz quer quebrar as coisas aqui e a gente não veio para isso. E ele foi condenado a 17 anos. Pode passar para mim, por favor. No lápis temporal. Sim. Do Palácio do Planalto já não tem as imagens, né? Isso. No Palácio do Planalto, as câmeras, elas têm um corte. Essas são as perguntas do juiz. Se acredita nisso colaborou para a sua vida no Brasil e embaixar as três mulheres, será que nem a regra do presidente do Estado da Silva, do ex-presidente Jair Bolsonaro, se o presidente Jair Bolsonaro da cidade do Brasil, quem quiser ver, pode ver no fevereiro, Tá, perfeito. Então aí a gente pode ver que é totalmente político e que esse trabalho aí que o juiz está fazendo era para ser um trabalho da acusação, né? Mas ele está querendo acusar as pessoas, o que não é certo. Enfim, as violações são muitas de direitos humanos, desde não ter acesso aos autos, que é uma das violações maiores que pode existir, também a violação do não duplo grau de jurisdição, já que o STF, como bem diz o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele é que erra por último, né? Então ele não deixa essas pessoas terem direito a serem julgadas, serem um duplo grau de jurisdição. Mas vocês podem ter acesso a todas essas violações pelos canais tanto dos jornalistas que aqui estão presentes, como pelas redes sociais da Asfav Famílias. É isso. E do IES Brasil também, né? Das redes sociais do IES Brasil. Obrigada, Mário.